Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Feliz Ano Novo, o ano virou e você? Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Então, parabéns por estar aqui para falarmos sobre isso. Eu sou Rafaela Ferreira, professora de História da Arte do Ensino Médio, também arquiteta, coordenadora pedagógica e terapeuta comportamental. E eu estou aqui em especial por quê? Porque eu ensino professoras como se sentir valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e sendo fortes emocionalmente em 25 dias. Então, fica comigo que nós vamos conversar um pouquinho, porque se você é tradicional, assim como eu, e gosta de fazer essas coisas, eu gosto, você, há 2 dias atrás, colocou metas para o ano de 2023, não é verdade? E ano passado nós falamos exatamente também sobre isso. Deixa eu arrumar o cabinho aqui do microfone. Isso. Nós falamos exatamente sobre isso também, as metas que nós colocamos aí para 2023 e quantas vezes nós temos um pouco de medo de colocar essas metas, porque de repente em 2022 nós não cumprimos as metas. E quais as metas que você colocou para 2023? É exatamente isso que nós vamos falar. E importantíssimo, né? Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos muitas intenções, mas nós não mudamos os nossos hábitos. E também muitas vezes nós falamos assim: eu não tive tempo em 2022 para cumprir tudo aquilo que eu coloquei. Eu não tive dinheiro suficiente para fazer isso. Mas na verdade nós sabemos que aquilo que nós precisamos para cumprir as nossas metas, essa que você colocou aí no seu papelzinho para 2023, ela precisa de uma coisa muito especial, porque falamos disso ano passado, na live que fizemos aí no ano passado, ou seja, na semana passada. Mas porque o ano acabou e agora começou outro, e o que nós precisamos de verdade? Nós precisamos de verdade de força emocional. Então hoje eu estou aqui, né, todinha de branco, porque nós estamos agora iniciando o Janeiro Branco, que é inclusive esse alerta que nós temos sobre a saúde mental. Então por isso que eu estou aqui, chapéu branco, blusa branca, tudo branco, para que nós possamos então iniciar esse janeiro falando um pouco do Janeiro Branco, que é esse cuidado que nós precisamos ter com a nossa saúde mental. E muitas vezes quando e é interessante, né? Porque a saúde mental, como nós não estamos vendo ela, porque um machucado, quando você se machuca, você corta o seu corpo físico, você vê o machucado, então você toma um pouco mais de cuidado, você faz o curativo e tudo mais. A saúde mental, ela não é demonstrada de forma visual aqui para nós. Então, muitas vezes nós não damos a importância da qual nós deveríamos dar. E quando nós começamos a dar importância para ela, aí ela já ganhou até um CID, que nós vamos falar isso também. Então, muitas vezes nós vamos empurrando com a barriga, tipo assim, deixa para outro momento, isso eu acho que não vai funcionar agora, e assim nós vamos. Mas isso é extremamente perigoso e é isso que nós vamos conversar então. Por quê? Porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que deixa eu pegar aqui aonde que eu peguei essas estatísticas aqui, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o que é a saúde mental? Ela é um estado de bem-estar no qual você, indivíduo, é capaz de usar as suas próprias habilidades, recuperar-se de um estresse rotineiro e ser produtivo e contribuir com a comunidade. Olha que interessante a definição, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é usar das suas próprias habilidades para fazer isso. E a saúde mental exige que nós reagimos ou vamos reagir às exigências da vida e de uma forma harmônica, de uma forma harmoniosa, através daquilo que nós desejamos, das nossas capacidades, das nossas ambições, das nossas ideias e também usando as nossas emoções. Então, ter saúde mental, a gente pode analisar de uma certa forma que é estar bem consigo mesmo. É estar bem com você mesma, professora. Só que nas férias, é lógico que nós temos a tendência
de dar uma desacelerada e parece que nós estamos bem conosco. Só que daqui a pouco, daqui a uns 18, 20 dias, o ano letivo começa de novo. E aí nós vamos com todo aquele ânimo, todo aquele gás, e daqui a pouco a pergunta é: nós sustentamos isso até quanto tempo nós conseguimos sustentar isso? Então, cuidar das suas emoções deve ser o primeiro objetivo nesse ano que se inicia. Estamos iniciando o ano, hoje é dia 2 de janeiro, então é muito importante que você tenha essa consciência. Cuidar das suas emoções deve ser a sua prioridade, o primeiro passo para você iniciar um bom ano de 2023. Então, por isso que nós vamos falar um pouco sobre a saúde mental, porque isso é muito, muito importante de fato. É lógico que durante o nosso dia a dia, né, naquilo que nós vivemos, nós temos sim, nós podemos ter momentos de ansiedade, né? Nós podemos, deixa eu pôr aqui o nome da live de hoje, olha lá. Professor, o ano virou e você. Nós podemos sim ter momentos de ansiedade, nós podemos ter momentos de tristeza, nós podemos ter momentos de raiva, assim como também nós temos momentos de alegria, de calmaria, de tranquilidade, mas nós temos também esses outros momentos. Muitos momentos nós estamos ali ansiosas, em muitos momentos nós estamos tristes, em muitos momentos nós estamos com medo, em outros momentos nós estamos com raiva, porque esses são sentimentos básicos, né? A minha camiseta demonstra bem isso. Então, raiva, medo, alegria, tristeza, aversão, todos esses sentimentos que são básicos, são arraigados em nós, nós precisamos gerenciá-los todos os dias. Às vezes você não acorda bem porque o teu fluxo mental durante a noite, ele não produziu bons pensamentos, porque o teu subconsciente não para de funcionar. Então, muitas vezes, do jeito que você foi dormir, você conduziu a sua noite de um determinado jeito e você acordou meio que sem saber o porquê que você estava com aquele sentimento. E nós ainda, né? Mulheres, o que acontece? Nós temos oscilações hormonais, então tem aquele período chamado, né, de período pré-menstrual ou então o período pós-menstrual também, que faz com que os nossos hormônios eles oscilem. Então quer dizer, professora, que nós temos que trabalhar de uma forma muito consciente de como nós estamos. Não é porque eu estou triste em um dia que a minha vida se transforma em uma plena tristeza. Não é porque eu estou ansiosa com determinadas situações que eu vou viver dessa forma. Não é porque eu estou com medo em determinada situação que eu sou uma pessoa medrosa, que não consigo avançar nas situações. E não é porque eu estou com raiva naquele momento que eu preciso sair esculachando ou então brigando com o meio mundo. Então, essa consciência, esse é o convite, né? A consciência do nosso emocional, ela faz com que nós possamos ter uma saúde mental muito importante. Por quê? Quando esses sentimentos, que são sentimentos básicos, eles ultrapassam a normalidade, porque existe sim, é como um copinho, né? Um copinho cheio de água, quando ele enche muito de água, o que acontece? Ele transborda. E se ele está transbordando, ele ultrapassou da sua normalidade. E quando isso acontece, quando isso vai acontecendo, ultrapassa a normalidade, o que acontece conosco? Quando o nosso emocional ele vai ultrapassar da normalidade. Quando eu fico triste numa situação extremamente... numa situação que acontece nas nossas vidas e que nós sentimos tristeza, só que se eu vou prolongando essa tristeza, ela ultrapassa da normalidade. Se a minha ansiedade eu vou prolongando e não vou cuidando dela, ela ultrapassa também da normalidade. A mesma coisa a raiva, a mesma coisa o medo, e assim vai. E o que acontece então com o nosso desempenho? Nós vamos tendo algumas coisas que você talvez já tenha vivenciado no ano passado, no ano de 2022, e que você não queira vivenciar nesse ano. Por exemplo, transtornos de ansiedade. Ansiedade todo mundo tem. Ansiedade é normal. Existe sim o porquê da ansiedade existir.
o que há por trás da ansiedade, existe o porquê da ansiedade existir. Agora, se ela ultrapassa a normalidade, aí deixa de ser normal e aí você desenvolve um transtorno de ansiedade. Mesma coisa o estresse. O estresse é quando você já ultrapassou níveis saudáveis das suas emoções. O cansaço excessivo também, a insônia também, a baixa concentração ou então o baixo desempenho, tudo isso são resultados de que a sua saúde mental, a sua saúde emocional, ela não anda tão bem como você gostaria que ela andasse. Aí a gente acha que só umas férias basta. Nós achamos que, vou tirar férias agora e nós estamos dia 2 de janeiro, né? Então vamos lá, vou tirar férias, começo o meu ano letivo daqui uns 20 dias, 18 dias, então esses 10 dias vai me ajudar. Sim, ele vai te ajudar a desacelerar, a dar uma descansada, mas se você não tomar cuidado com a sua saúde mental, logo mais você volta naquele hábito e naquele ciclo que você já estava vivendo. Então é por isso que nós temos que evitar isso antes que as situações piorem, porque você sabe que nós temos a capacidade de voltarmos muito mais fácil a hábitos já adquiridos do que a adquirir novos hábitos. Então a saúde mental, ela não implica só na ausência de doenças, não é só porque eu não tenho nenhum CID que eu não posso estar ali na beirinha, né, de uma saúde mental não saudável para a minha vida. Porque quando se diagnostica já com um CID, né, que está lá dentro da classificação internacional das doenças, quando se tem um CID, é porque extrapolou, ultrapassou. Então, quando você está lá, né, e vê o CID, ou então uma criança muitas vezes chega para você e tem um diagnóstico de um CID, é porque aquilo que era da normalidade, ele já ultrapassou, então derramou, despejou. E não é isso que nós queremos. Por quê? Porque nós temos que ter esse cuidado, sim, com a nossa saúde emocional e a nossa saúde mental. Porque nós não devemos só cuidar dos desequilíbrios, cuidar só dos desequilíbrios, lidar só com as adversidades, ela vai causar mais prejuízos. Então, vamos dar um passinho para trás antes de entrar nesse patamar. Vamos dar uma olhada como nós estamos, que isso é muito importante, porque as estatísticas apontam, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, elas apontam que uma a cada cinco pessoas, elas sofrem de algum problema de saúde mental no ambiente profissional. E aí são transtornos diversos, como crise de pânico, de ansiedade, síndrome de Burnout, depressão, e assim vai. E nós sabemos também que a nossa classe profissional, infelizmente, é uma das classes que está lá no ranking de top 1 e 2 em muitas dessas síndromes. O maior afastamento dos professores da rede da educação básica, que é de infantil até 3º ano do ensino médio, é exatamente por causa de quadros depressivos causados por síndrome de Burnout, ansiedade, altíssimo nível de estresse e assim por diante. E é isso que nós estamos falando durante todo o ano de 2022, ano passado, e nós vamos continuar, porque esse é o meu objetivo, professora. Professora, o meu sonho é fazer você se sentir valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e sendo fortes emocionalmente em 25 dias. É possível? É possível. E a saúde emocional, ela está intimamente ligada com a sua qualidade de vida, ao bem-estar, ao equilíbrio consigo mesma
e com o mundo. Então eu preciso estar bem comigo para que eu possa estar bem com o mundo. Eu preciso olhar o que as coisas externas acarretam em mim e como eu vou agir diante das emoções que são causadas em mim. Às vezes uma conversa, um bate-papo ou alguma fala que você escuta, nossa, te desestabiliza emocionalmente. Mas por que isso aconteceu? Olhe para dentro de você. Isso é muito importante, esse olhar para dentro. Por que é importantíssimo nós cuidarmos da nossa saúde emocional? Porque se você cuida da sua saúde emocional, você tem maior controle e habilidade para lidar com as situações de estresse e também contra as emoções que fazem você querer fugir daquele ambiente. Sim, tem emoções que nos querem, né, tirar da onde nós estamos ali com essa intenção de nos proteger, mas não uma proteção saudável também. Então, quando nós vamos desenvolvendo habilidades para lidar com o estresse e com emoções extras que vão surgindo, isso faz muita diferença. Quando nós lidamos com a nossa saúde mental e nossa saúde emocional, nós também temos maior flexibilidade com as novidades e com as mudanças. Professora, recebeu sala nova esse ano? E aí? Foi atribuído nova sala? Foi atribuído novas funções para você? Como que é lidar com essas mudanças? Como que é lidar com todas essas situações novas e desafiantes? Tem medo? Tem medo. Tem ansiedade? Tem ansiedade. Tem alegria? Tem alegria. Tem a parte da tristeza também? Também tem a parte da tristeza. E como é que você está gerenciando tudo isso? Isso é muito importante quando a gente vai adquirindo essa saúde emocional para poder lidar com ter maior flexibilidade. Também nós temos mais equilíbrio, entendendo o que é bom e o que não é bom para nós. Tem coisas que são boas para nós, ok, mas tem coisas que também não são. Então, nós temos que ter esse equilíbrio de entender aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem para nós. E uma coisa extremamente importante também que a saúde emocional nos proporciona é termos mais flexibilidade. Flexibilidade, eu já falei, termos mais autoconfiança. Quando você tem uma autoconfiança naquilo que você sabe, o que faz bem para você, aquilo que não faz bem para você, quando você confia naquilo que você realmente está ali elaborando em quem você é e qual é a sua missão de vida, qual é o seu propósito de vida, essas coisas vão te impulsionar a ser aquilo que você realmente se propôs a ser. Então, quando nós vamos juntando todos esses benefícios, fica mais fácil entender a importância da saúde mental para a sua vida, professora, para a sua vida, para a sua semana, para o seu dia a dia. Porque fala a verdade, não é o que acontece no seu trabalho, não é o que acontece na sua casa, não é o que acontece numa conversa que você teve, não é o que acontece no seu dia a dia que vai arruinar ou não a sua saúde mental, e sim como você lida com as suas emoções. Não é exatamente o que acontece conosco, mas sim como nós reagimos diante daquilo que acontece conosco. Olha que diferença aqui, porque as coisas que acontecem conosco, elas vão acontecer. A diferença de verdade é como eu vou absorver, como que eu vou lidar com aquilo que acontece comigo, mentalmente e emocionalmente. Porque sentimento e pensamento estão extremamente interligados, e pensamento e sentimentos estão intrinsecamente ligados também com o nosso físico. Então, professora, muitas vezes nós estamos olhando também só para os nossos pensamentos e para os nossos sentimentos, e por mais que a gente se esforce, a gente parece que fica patinando. Eu te aconselho, professora, vai fazer um check-upzinho. Sim,
porque muitas vezes até mesmo os seus níveis de vitamina, os seus níveis de, as regulações hormonais estão em defasagem. É extremamente importante cuidar do todo. Eu preciso cuidar dos meus sentimentos, eu preciso cuidar dos meus pensamentos, mas eu também preciso cuidar do meu corpo físico, porque mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Agora, se o teu corpo tá bonitinho, ele tá tudo reguladinho, tá tudo certinho, vitaminas em dia, tá tudo, né? Os hormônios ali estão dentro da normalidade, perfeito. Então, vamos continuar cuidando da nossa mente e dos nossos sentimentos, porque isso faz total diferença. Por quê, professora? Olha só, pensamentos geram sentimentos que levam a ações e que determinam os nossos resultados. Então, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são extremamente importantes porque o nosso mente e corpo, elas fazem parte do mesmo sistema. Então, eu tenho que cuidar disso aqui? Tenho, mas eu tenho que cuidar também do meu corpo. Só que só cuidar do meu corpo basta? Não. Se eu não cuidar dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, só cuidar do meu corpo não basta. É muito importante, mas só isso não vamos nos enganar, porque só isso não basta. Então, cuidar do emocional e do mental, por isso que nós iniciamos o ano, inclusive, com o Janeiro Branco, que é o cuidado com a saúde mental. Então, isso nos faz ficar alertas com aquilo que está acontecendo. E nós temos estatísticas que apontam que daqui a alguns anos, e não é muitos anos para frente, 50% da população mundial vai ser acometida de alguma deficiência, algum transtorno mental ou emocional. E isso é seríssimo. Porque, professora, você está olhando aqui para mim, não está? Se é metade, se é 50%, se eu não tenho, você tem. Se você não tem, eu tenho. 50% é 1 para 1. Então, por isso que cada vez mais nós temos que estar alertas para o nosso emocional, para o nosso pensamento, porque senão nós vamos nos tornar, cada dia que passa, prisioneiras da onde? Dos nossos pensamentos. E quando nós nos tornamos prisioneiras dos nossos pensamentos, nós aprisionamos também os nossos sentimentos. E se os meus pensamentos, eles são ruins, os meus sentimentos também serão ruins. Se os meus pensamentos são ruins, meus sentimentos são ruins, as minhas ações serão ruins também e os meus resultados serão catastróficos. Agora, se eu aprendo a cuidar da minha saúde emocional, a cuidar da minha saúde mental, eu aí começo a produzir bons pensamentos. Se eu produzo bons pensamentos, eu também vou produzir bons sentimentos, vou ser levado a ter boas ações e vou ter resultados sensacionais. Isso é muito importante, mas nós temos que ter essa consciência, porque falar é fácil. Lógico que é fácil, eu estou falando aqui para vocês e isso é super fácil. Estou aqui falando. Agora, vivenciar isso, esse é o nosso grande desafio. Por quê, professora? Você sabe muito bem que ensinar o seu aluno a ser alfabetizado, e você que tem anos de experiência, ensinar o seu aluno a ser alfabetizado, para você é fácil. Agora, para ele colocar em prática, para ele praticar, existe uma diferença. É a mesma coisa se você é professora de Fundamental 2 ou ensino médio, assim como eu. Ensinar a história da arte, ensinar Leonardo da Vinci, para mim, é fácil, é encantador. Agora, encantar o meu aluno com Leonardo da Vinci, encantar o meu aluno e saber e fazer com que ele aprenda e tenha interesse pela história da arte, existe uma diferença muito grande. Então, isso é muito importante, porque nós já falamos, né, das habilidades e competências da nova professora para esse século XXI.
um século totalmente tecnológico, onde os nossos alunos, eles têm ali conhecimento através da tecnologia, e nós temos que aprender, então, a mediar tudo isso. E como é que isso cabe dentro de nós, professora? Como que isso cabe aqui dentro? Porque você tem que administrar você mesma e, além disso, você tem que administrar também a sua sala de aula, os seus alunos e muito mais que isso. Então, algumas de vocês aí, alguns de vocês que já me acompanham há um bom tempo nas redes sociais, sabe que eu trabalhei na arquitetura durante 17 anos e depois me dediquei, já faz 12 anos que eu estou direto na educação, mas como educadora já há mais de 23 anos, porque eu conciliava as duas profissões, mas agora me dedico plenamente a essa área de educação, porque esse é o meu objetivo. É fazer você, professora, se sentir valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, sendo melhor remuneradas e sendo fortes emocionalmente em 25 dias. Isso é possível? É possível. Mas a minha história eu conto uma outra hora de novo para vocês. Se você está chegando aqui, vale a pena depois saber o que aconteceu em tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos focando nisso, sabe? E é normal, a gente vai focando no externo, Eu já foquei no externo? Já foquei no externo, achando que estava tudo bem. Então, assim, não estava muito bem? Vai lá e faz uma compra. Vai lá, vai no shopping passear. Ou então você tá achando que você está indo bem, está comprando o seu apartamento, está trocando o seu carro, ou está fazendo isso, está subindo na carreira. Eu subi também na carreira e tudo mais. Mas a pergunta é, o teu emocional está te acompanhando para tudo isso? A tua saúde emocional e mental, ela está te acompanhando para tudo isso? Ou você está tendo aí alguns fatores psicossomáticos? Sim, doenças que vão sendo adquiridas aí, porque tem uma característica enorme do estresse, tem uma característica enorme de ansiedade ou explosões de raiva. Está no equilíbrio? Lógico que não vamos ser ingênuas ao ponto de falar assim, eu estou super equilibrada. A nossa vida é uma gangorra, muitas vezes, altos e baixos, ou então uma montanha russa que dá loopings emocionais. Mas qual é o nosso desafio como professoras e como seres humanos que somos? É manter o mais possível que eu posso essa gangorra equilibrada. É manter o mais possível que eu posso esse meu bem-estar, esse meu equilíbrio. O equilíbrio pleno não existe. Não existe um equilíbrio pleno. Existe sim essa oscilação, mas quanto mais eu conseguir equilibrar essa oscilação, melhor é a minha saúde mental e emocional. Tristeza vai existir? Vai. Medo vai existir? Vai. Raiva vai existir? Vai. Ansiedade vai existir? Vai. Alegria vai existir? Vai. Calmaria vai existir? Também vai. Tranquilidade vai existir? Também vai. A questão é como eu gerencio as minhas emoções e como eu gerencio também os meus pensamentos. Quais os pensamentos que você tem focado, professora? Quais os pensamentos que estão aí pairando pela sua cabeça? Pensamentos que te levam à ação ou pensamentos que te paralisam? Pensamentos que fazem você agir ou pensamentos que te colocam para baixo? Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Para isso, é necessário um método? É necessário um método, porque senão a gente fica que nem barata tonta rodando de um lado para outro. Você ensina, professor, através de um método. Você ensina a alfabetização através de um método. Você ensina qualquer matéria, que seja história, geografia, matemática, português, gramática, literatura e assim vai. Você ensina através de um método. E por que você acha que o teu emocional tem que ser lidado de qualquer jeito? Existe método para lidar com isso. E a professora Fabiola, que já utilizou esse método, ela diz o seguinte: eu aprendi a ser uma pessoa mais calma e observadora.
Eu sou agora um pouco mais pensativa. Eu aprendi a não me machucar mais com os meus pensamentos e a ficar sofrendo tanto por antecedência. Também aprendi a conduzir melhor os meus sentimentos e as minhas emoções. Hoje eu enxergo o mais belo das pessoas e acredito que todos podem mudar, basta querer. Essa é a professora Fabíola Rodrigues. Ela deixou esse depoimento para nós porque ela usou o método e ainda usa. Porque o método, quando você utiliza, ele tem que ser como uma semente que vai criando suas raízes e vai frutificando, fortalecendo e dando então os seus frutos, podendo fazer você, professora, se sentir cada vez mais realizada com aquilo que você faz. E aí, eu vou falar para você, professora, pare de se enganar. Pare de se enganar, porque eu trouxe a folhinha aqui do ano passado, né? Aqui, ó, dezembro de 2022, folhinha do ano passado. E o que acontece? Quando nós estamos, né, achando que estamos bem emocionalmente, ou estamos bem mesmo emocionalmente, fortes emocionalmente, nós estamos assim, ó. Tá vendo? É assim, ó. Vamos pensar que esse barulho que eu tô fazendo aqui, ó, tá ouvindo aí, ó? Esse barulho que eu estou fazendo é da nossa alegria, da nossa vitalidade, de nos sentirmos fortes emocionalmente, respeitada pelos pais e tudo mais. Só que o que acontece? Aí você inicia o ano, aí um aluno te desrespeita, você tem um pai que falou uma coisa que você não gostou, e aí vai, e essas coisas vão te amassando, essas coisas vão te apertando, vão te deixando triste, e aí você acha que só cuidar do externo, só tomar um banho muitas vezes relaxante, ou só fazer massagem, ou então fazer botox, ou sei lá o que vou fazer. Botox é bom, tomar banho relaxante também é bom, fazer massagem é excelente, mas só o externo não basta. Porque aí você vai se sentindo amassada por dentro. Aí chega você no ano seguinte, no ano de 2023, e se você não cuida do seu emocional, olha o que as suas férias fazem com você. As suas férias têm a capacidade de fazer isso sim, ó. Ela vai desamassando. Por que ela vai desamassando? Porque você está com tempo, né? Então vai desamassando e você vai ajudando ela a se desamassar, e aí você vai, né, iniciando o ano e fala: pronto, olha aí, folha nova! Ei, folha nova, vamos começar o ano 2023. Aí tem aquela reunião pedagógica que põe a maior força, né? Isso aí, professora, vamos lá, vamos cuidar das crianças, isso, aquilo e aquele outro, né? O ano de 2022 acabou amassando todinha pela desvalorização, pelo desrespeito, pela carga emocional, pela sobrecarga e pelo estresse. Aí veio as férias, você conseguiu se desamassar, e aí você ainda não cuidou do seu emocional como você deveria cuidar. E aí você começa o ano, então, olha lá, folhinha nova, beleza. E aí a primeira coisa que acontece, ó. Aqui faz barulho na minha pulseira. Cara, não faz mais barulho como fazia. E aí, primeira desvalorização, primeira dor, aí vai amassando tudo de novo. Aí amassa tudo de novo. Aí você vai se sentindo deprimida, você vai se sentindo exaurida, vai se sentindo cansada. Aí chegou as férias de julho. Lá vai você de novo. Férias. Vamos lá, segundo semestre. Segundo semestre. Aí tá aqui. Se você desamassou nas férias. Aí você vai para o segundo semestre. Entende, professor? Aí vai acabar o ano de 2023, agosto. Uma desvalorização, um desrespeito, sobrecarga emocional, uma palavra torta que você ouviu e assim vai. Chega as férias do final desse ano de 2023, aí lá vai você de novo. Até uma hora, professora, que não vai ter mais uma folha tão bonitinha assim para você olhar, para você ver ou para você escrever.
até que vai chegar uma hora de tanto amassar e tanto desamassar, achando que só o externo funciona, vai chegar uma hora que isso vai rasgar. Isso vai rasgar. E a hora que rasga, aí é complicado. E olha que legal, né? Uma folha amassada, ela não volta mais na sua qualidade original. E você vai se amassando por dentro, vai se amassando por dentro, vai se amassando por dentro. E a pergunta é: até quando, professora, você vai usando as suas férias para se desamassar? Até quando você vai usando as suas férias para se desamassar? Use ela para se desamassar. Use. Mas isso só não basta. Precisa cuidar do seu emocional. Precisa. É necessário, importante, porque só quando você cuida do seu emocional, só quando você cuida de você, é que você pode também cuidar do outro. Então, o cuidado com a saúde emocional, ela é uma ação muito mais abrangente. Não é só você ler livro, ouvir boa música, fazer coisas externas, ter uma boa conversa, dar risada. Isso tudo é essencial também, mas só isso não basta. Você precisa de mais, você precisa se aprofundar nessa sua fortaleza, nesse seu alicerce. Quando a gente vai falando de alicerce, lógico, né, já fizemos algumas analogias de casas aqui, por exemplo, e quando nós vamos falando de alicerce, nós vamos falando daquilo que está na estrutura de uma casa. Um bom alicerce suporta inúmeros andares, mas é possível eu construir uma casa com um alicerce muito ruim ou até mesmo sem alicerce, mas no primeiro abalo ela cai. No primeiro abalo ela cai. Sim, ela cai, porque eu ofendo aquilo que não existe, que é essa fortaleza emocional, esse alicerce que uma casa precisa, e você é a sua própria casa. E aí, quando nós vamos trazendo, então está na hora da gente trazer essa analogia, né? Eu trouxe aqui um quadro de Leonardo da Vinci, São Jerônimo. Eu trouxe aqui São Jerônimo, um quadro lindo de Leonardo da Vinci, e aí nós vamos muitas vezes nos sentindo assim. Depois você pode até buscar e tal, essas colocações aqui de São Jerônimo e tudo mais, mas eu trouxe especificamente por quê? Porque muitas vezes nós vamos nos desgastando. E São Jerônimo, para mim, aqui, ele aparenta uma visão extremamente desgastada. Ele está ali, mas ele está desgastado, ele está desgostoso, ele está magoado, né? Ele está sorrindo até, ele está sorrindo. Um sorriso assim meio... Mas ele não está chorando ali. Vou dar um zoom no rosto dele para vocês. Ele não está chorando, né? Mas olha a expressão de São Jerônimo. E muitas vezes nós estamos assim também por dentro. Nós estamos com uma expressão de que, poxa vida, né? Por dentro eu tô de uma forma, mas por fora, quando eu chego na escola, eu tenho que dar sorrisinho, eu tenho que ficar bem. Então, por que eu estou falando isso nas suas férias, professora? Porque não tem melhor lugar para falar enquanto você está descansada. Porque falar tudo isso para você, enquanto você está se amassando, poderia, mas eu optei em falar para você exatamente, cuide do seu emocional, quando você está agora em férias e desamassando a você mesma. Então eu vou te fazer um desafio, professora, anota esse desafio. Para 2023, o ano que se inicia agora, estamos no dia 2, iniciando o ano, coloque 6 metas. 6 metas, isso mesmo, 6 metas emocionais para a sua vida. Como assim, Rafa? Coloque 6 metas emocionais para você e eu faço esse desafio, porque eu também já me coloquei as minhas 6 metas emocionais. Mas algumas metas, tipo assim, ó, eu vou desenvolver melhor a minha paciência esse ano. Eu vou aprender a falar não antes da explosão. Eu vou aprender a dar o espaço de 25 segundos antes de falar alguma coisa movida pela minha reação.
Eu vou identificar e nomear os meus sentimentos. Qual é o tipo de sentimento que eu estou sentindo? Se esse sentimento ele realmente está sendo provocado, em especial pelos meus pensamentos ou os meus sentimentos, ou se o que eu estou sentindo também tem a ver com as minhas condições físicas. Então, eu preciso nomear os meus sentimentos e também isso é extremamente importante. Ou então, mais uma meta, né? Vou procurar ficar mais presente nas coisas que eu estou fazendo, dar foco naquilo que eu estou fazendo, porque quando eu estou em estado de presença, o que eu faço com a minha mente? Eu dou um refrigério para ela, para não deixar com que ela fique lá no devaneio do futuro, me trazendo ansiedade, ou e também não que ela fique lá apegada no passado, me trazendo angústia. Então eu vou me propor a ficar mais focada no meu presente. Olha só os desafios e as metas emocionais que você pode trazer para você nesse ano de 2023. Então o ano se inicia e eu quero sim, como eu estou aqui de branco, iniciar o ano falando para você, professora, cuide da sua saúde mental. Cuide da sua saúde emocional. Existe método para isso? Existe método para isso. E um método que já foi aplicado em inúmeras professoras e que eu uso constantemente esse método que foi desenvolvido pela nossa equipe, é esse método aqui, ó. Semear. Professora, semeie. Semeie na sua vida. Aprenda a gerenciar os seus sentimentos, aprenda a entender os seus pensamentos, aprenda a mudar as suas crenças limitantes, aprenda a escolher e a fortalecer as suas decisões, aprenda a agir em prol aos seus objetivos e a sair da procrastinação e aprenda a se sentir realizada, alinhando os seus objetivos com o seu propósito de vida, alinhando aquilo que você é, e isso aqui te coloca dentro de um ciclo que é um ciclo de excelência emocional. Então ele vai, por quê? Porque ele é circular. Então, cada vez que eu completo esse método, eu subo um patamar. E ao subir um patamar, eu estou mais e mais fortalecida, cuidando da minha saúde emocional e da minha saúde mental. Por quê, professora? Você já sabe e nós vamos continuar, porque 25 segundos é tudo o que você precisa.